Bom dia a todos os ouvintes. Me chamo Nelma Dulcio Silva, estou professora da Educação de Jovens e Adultos do primeiro segmento na Escola Hilda Lago do município de Baitaba. Hoje iremos falar sobre a dengue, a zika e a chikungunya. Convidamos para uma entrevista sobre o assunto a enfermeira Jenny Miradócio Lima, que é graduada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em ensino em saúde e especialista em enfermagem do trabalho e saúde ocupacional. Bom dia, Jenny. Desde já gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de estar participando deste momento. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar participando deste momento e espero contribuir de uma forma positiva com a discussão deste tema que é tão relevante no cenário atual. Todos nós sabemos que a dengue, a zika e a chikungunya são doenças que se configuram com um grave problema de saúde pública. E conhecimento sobre essas doenças é uma ferramenta muito importante para o combate das mesmas. Então, para iniciar a nossa entrevista, gostaria que você falasse um pouco para o nosso público o que essa doença tem em comum. Bem, tanto a dengue, a zika e a chikungunya, elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O nome Aedes aegypti é o nome científico dado a esse mosquito. Este mosquito, ele se diferencia dos demais por ele possuir listras brancas tanto em sua cabeça, como em seu corpo e suas pernas. Geralmente, o macho, ele se alimenta de seivas de plantas, e a fêmea, ela necessita de sangue humano para amadurecimento dos seus ovos. Então, um mosquito fêmea, ao picar uma pessoa infectada tanto com a dengue como a zika e a chikungunya, esse mosquito vai carregar esses vírus em sua saliva e ao picar uma nova pessoa, vai estar permitindo assim a transmissão dessas doenças. Então, o que elas têm em comum é a forma de transmissão, que se dá por meio do mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti pode sobreviver e transmitir doenças em qualquer época do ano? Sim, é possível o mosquito Aedes aegypti sobreviver e transmitir essas doenças em qualquer época do ano. Porém, o aumento do número de casos, ele acontece nos climas mais quentes e chuvosos. Por quê? Porque o mosquito, ele prefere este tipo de clima para se reproduzir. Eles gostam de água limpa e parada. Porém, alguns estudos trazem que eles também conseguem se reproduzir em água parada e suja. Isso mostra que esses mosquitos ele têm um poder de adaptação no meio urbano. Existem alguns mitos e verdades sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. A citronela, andiroba e óleo de cravo, esses produtos funcionam para afastar o mosquito? Então, até o momento, não existe nenhuma comprovação científica de que esses produtos vão cumprir a sua função. Então, o ideal é que esses repelentes ele tenham liberação pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, ele não tem uma ação tão efetiva, porque a ação desses repelentes é apenas afastar o mosquito, ele não mata o mosquito. Porém, se a pessoa tiver a necessidade de utilizar, o ideal é ter indicação de um profissional, principalmente para o uso em crianças e em gestantes. O ideal mesmo, uma medida que seria mais efetiva, seria toda a população seguir as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde, em que essas recomendações incluem o combate ao mosquito, ações que vão fazer com que a gente não crie meios favoráveis para a reprodução deles, e assim a transmissão dessas doenças, como já falamos anteriormente. Tem outra dúvida que é muito comum. O mosquito Aedes aegypti pode picar de dia?
Então, existe muito a questão desse mito de que o mosquito ele só pica durante o dia. Por que que se pensa sobre isso? Porque realmente o mosquito ele tem hábitos diurnos, ou seja, hábitos durante o dia. Então, ele desenvolve as suas atividades principalmente no início da manhã e ao entardecer. Mas isso não significa que não é possível que ele também tenha hábitos noturnos, isso vai depender da necessidade dele. O que sabemos é que ele se adapta muito bem em ambientes escuros. Então, dentro de uma casa, é muito comum você achar ele atrás de guarda-roupa, atrás da geladeira. Então, o ideal é arejar bem a casa, ventilar bem, para que esses mosquitos eles não fiquem circulando nestes ambientes. Alguns estudos trazem que ele tem aversão à luz. Então, tomando essas medidas, a gente evita que o mosquito ele fique no interior da nossa casa. Porém, como eu já avisei, como eu já salientei aqui, a depender da demanda do mosquito, se ele não encontrar nenhum tipo de alimento durante o dia, pode acontecer dele também picar à noite. Então, é um mito essa questão de que ele só pica durante o dia. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir o vírus do HIV? Não, até o momento não tem nenhuma comprovação científica deste tipo de transmissão. O que se sabe até o momento é que o mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya e também a febre amarela urbana. Quem pode pegar essa doença transmitida pelo mosquito? Qualquer um de nós pode pegar tanto a dengue como a zika e a chikungunya. Então, o meio de transmissão ele é universal, que é através da picada desse mosquito, e o mosquito não escolhe quem vai picar. Porém, algumas pessoas que tenham já algumas doenças, algum tipo de infecção, essas pessoas elas podem ficar mais vulneráveis, mais susceptíveis a adquirir a forma grave dessas doenças, principalmente a dengue. Tem a questão também das crianças. As crianças menores, elas podem não ter a capacidade de combater, né, principalmente a forma grave da dengue, justamente pela questão do sistema imunológico desta criança estar em processo de amadurecimento. Então, a gente precisa reforçar e salientar a importância do combate a esse mosquito, porque ele pode picar qualquer pessoa e, a depender da situação dessa pessoa, ela pode desenvolver as formas graves e ter dificuldade em combater essas doenças. Quais são os sintomas da dengue, zika e chikungunya? Então, os sintomas eles são muito parecidos nas três doenças, mas existem algumas características que ajudam a dar um direcionamento no diagnóstico. Então, assim, são sintomas bastante comuns: febre, dor no corpo, manchas vermelhas na pele, dor em articulações. Porém, existem algumas diferenças. A Zika, por exemplo, ela vem trazendo uma preocupação, né, mundial recente. Por quê? Porque a Zika, ela tem sido responsável principalmente, né, nos casos das gestantes que contraem a Zika durante os 3 primeiros meses de gestação, a consequência que é o nascimento de crianças com microcefalia. Então, assim, hoje é um grave problema, né, de saúde pública. E os sintomas, como eu falei, que são esses que são bem comuns nas três doenças, né, como febre, só que na Zika, geralmente, a febre ela não é tão alta. Essas manchas vermelhas, elas acabam coçando um pouco mais. Diferente na chikungunya, por exemplo. O que é muito marcante na chikungunya são as dores nas articulações, que geralmente elas são mais intensas. E no caso da chikungunya também, a febre ela costuma ser um pouco mais alta do que na zika, por exemplo. Já a dengue, uma característica que é muito marcante é tanto a febre mais alta, como a dor atrás dos olhos. Também pode ocorrer dor em articulações, só que geralmente um pouco mais leve que na chikungunya. Pode causar também manchas vermelhas sobre o corpo. Então, assim, o que vai auxiliar muito nesse diagnóstico vão ser esses sinais e sintomas que precisam ser sinalizados para um profissional de saúde. Então, na presença de qualquer um desses sintomas, o interessante é que a pessoa ela procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que ela tenha orientações profissionais, né, sobre o assunto.
E, assim, uma questão também que é muito importante a gente salientar são os sinais de alarme da dengue. Quais são esses sinais de alarme? São sinais que indicam uma possível gravidade, uma possível forma grave da dengue. Quais seriam esses? Seriam dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, que pode ser em região de gengiva, garganta, nariz. Então, qualquer um desses sintomas associados a esses outros que eu já falei anteriormente, indica que pode ser uma forma grave, principalmente da dengue. Então, a pessoa tem que procurar urgente um serviço de saúde para que as medidas sejam tomadas em tempo ideal e que assim a gente consiga evitar, né, problemas futuros, como choque, hemorragia, levando a pessoa, inclusive, a óbito. Então, a recomendação é, início a esses sintomas, ingerir bastante líquido, fazer repouso, não tomar medicação por conta própria e procurar um serviço de saúde. A população deve fazer para combater o mosquito Aedes aegypti? Então, as ações principais é evitar a reprodução desses mosquitos. E de que forma a gente pode fazer isso? Como eu já falei anteriormente, esses mosquitos, eles se reproduzem em águas paradas. Então, o ideal vai ser a gente realizar ações que evitem o acúmulo dessa água e que essa água, em algum momento, ela fique parada. Então, pode ser através da limpeza dos tanques onde nós armazenamos água, evitar água parada nas lajes, os cacos de vidro dos muros, colocar areia para não ficar acumulando águas, tirar galhos e folhas das calhas, as bebidas, né, os vasos onde tem água para os animais de estimação também serem lavados diariamente, fechar bem os sacos de lixo e colocar em lixeiras com tampa. Então, todas as ações que a população puder fazer que evite esse acúmulo de água são bastante importantes. Tem também a questão das garrafas, não deixar nem garrafas nem latas com a boca virada para cima, sempre deixar elas viradas de cabeça para baixo. Pneus também deixar em áreas cobertas. E assim, a limpeza geral, né, dos quintais, então não deixar entulhos, lixo, sempre manter os quintais limpos. E sempre que a população visualizar em meios públicos, né, que tenham lá ferro velhos ou tenha estruturas que acumulem água, que sinalizem para o agente comunitário de saúde ou para algum profissional, de repente, algum número de telefone disponível no município que possa estar sinalizando essas situações e que evitem a reprodução desse mosquito. Então, com atitudes bem simples, nós poderemos evitar, né, o adoecimento de muitas pessoas e também salvar muitas vidas. Jenny, por hoje é só. Gostaria de agradecer mais uma vez sua participação e acredito que com essas informações contribuir para a conscientização da população no combate dessas doenças. Eu que agradeço mais uma vez, espero, né, que essas informações ajudem realmente, né, a conscientização da população e o combate desse mosquito é a nossa ferramenta, né, mais importante para a gente conseguir, né, diminuir esses adoecimentos e esses óbitos. Muito obrigada.